Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã e meu amigo que está assistindo esse vídeo. Deus te abençoe grandemente. Amados, o tema para a nossa reflexão neste vídeo é praticando o perdão. Amados, por que é tão difícil a gente perdoar? Por que as pessoas, elas guardam rancor no seu coração? Mesmo conhecendo a Deus, muitos ainda permanecem com o seu coração trancado, com o coração fechado. Não tem perdoado, esta é a realidade. Amados, eu vou dizer por quê. A Bíblia diz que quando a gente se comporta desta maneira, que ainda não sabe perdoar, que ainda não quer perdoar, mesmo conhecendo a palavra de Deus, é porque ele ainda não se converteu verdadeiramente a Jesus. Porque, amado, o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20, ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O apóstolo João, ele é bem claro em dizer que se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso, pois aquele que não ama a quem vê, como é que ele vai amar a Deus a quem ele não vê? Então essa pessoa está mentindo, ela não se converteu ainda. Amados, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 43 a 48, nos diz a palavra do Senhor: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta era a lei de Moisés. Jesus, porém, nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre mal e sobre bons, e envia chuva sobre justo e injusto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é meu Pai que está no céu. Amados, o que Jesus está nos ensinando com essa palavra é que nós devemos perdoar, que nós devemos amar mesmo aquele que tem nos ferido, mesmo aqueles que têm nos machucado, mesmo aquele que tem causado afrontas, mesmo aquele que tem talvez praticado algo terrível contra mim, contra você. Mas no momento que eu conheço o amor de Deus, no momento que eu passo a praticar o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho que perdoar. Porque, amados, o mesmo Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 37 ao verso 39, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, o que Jesus nos ensina com esta palavra é que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento. Nosso coração não deve ter ódio, no nosso coração deve amar a Deus profundamente, como Ele nos amou. E a prova de que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, Ele diz nos versículos seguintes: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo aqui, amado, simboliza todas as pessoas, independente de raça, de etnia, independente de cor, independente de religião. Você tem que amar, porque este é o amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, Jesus nos amou. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus, ele não guardou rancor de ninguém. Jesus, quando foi para a cruz, ele lá, antes de morrer, ele perdoou todas as pessoas.
as pessoas que o feriram, as pessoas que o maltrataram, as pessoas que o chicotearam, as pessoas que sangraram, as pessoas que zombaram dele. Ele na cruz, ele foi e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Querido, esse perdão, essa prática de perdão, nós temos que praticá-la. Se você não exercer esta prática, amados, como você vai provar que ama a Deus? Porque a prova de que nós amamos a Deus é amar o nosso irmão, amar o nosso inimigo. E amar, querido, significa perdoar, não guardar mais rancor. Tem pessoas que dizem: eu amo, mas eu não quero mais saber dessa pessoa. Tem pessoas que dizem: eu perdoo, mas não quero mais compromisso com essa pessoa. Eu perdoo, mas não quero chegar perto dela. Querido, isso não é perdão. Jesus abraçou, Jesus amou aqueles que o traíram. Pedro negou Jesus. Judas, ele traiu Jesus. Jesus, na Santa Ceia, reunido com os discípulos, ele já sabia que Judas iria traí-lo. E naquele momento ele pega um pão, molha no vinho e dá a Judas. Sabe o que significa isso, amado? Receber o pão molhado de vinho era uma grande honra. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. E mesmo assim ele fez algo impressionante. Deu pão molhado de vinho na boca de Judas. Imagine, amado, Jesus pensando: cara, eu sei que você vai me trair, mas eu te amo. Receba a minha vida e a minha alegria do Espírito Santo de meu Pai. Ô meu irmão, era algo comum ali no povo de Israel. Ainda hoje no Oriente Médio se faz isso. Quando molha um pedaço de pão e bota na boca de uma pessoa, é um sinal de respeito, de consideração, é um sinal de honra para aquela pessoa que você está honrando, o que a pessoa está honrando. Nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que provar que amamos como Jesus nos provou. Amados, nós temos que amar. Nós temos que provar que amamos a Deus, perdoando nosso irmão, não guardando rancor, não guardando mágoa, não guardando sentimentos no nosso coração. Claro que na nossa mente vai ficar o trauma, vai ficar a ferida, mas ela não pode descer para o coração, porque o coração ama. Nós amamos, nós perdoamos. Paulo, quando foi chicoteado, ficou na sua mente, ficou a cicatriz nas suas costas, mas no seu coração ele não guardou mágoa. Ele foi lá no carcereiro de Filipe, lá em Atos 16, quando ele foi levado pelo próprio carcereiro que tinha batido dele, tinha chicoteado dele. Ele foi lá, pregou o evangelho, perdoou-los, e aqueles homens foram salvos, ele e sua família. Ô meu irmão, este é o perdão que devemos exercer. Eu sei que não é fácil, mas se você teme a Jesus, se você respeita a Jesus, se você pratica os ensinamentos de Jesus, você vai amá-lo, você vai perdoá-lo. Porque Jesus, lá em João 14,15, Jesus diz: se vocês me amam, pratiquem os meus mandamentos. Amados, lá em João 13,34, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que é Jesus está ensinando com isto, amado? Jesus está nos ensinando, amado, que do jeito que ele amou, ao ponto de dar a sua própria vida, por toda a humanidade, por todas as pessoas, por mim e por você, que nós não merecemos o amor dele, porque nós pecamos, nós ferimos ele, o nosso pecado crucificou ele, o nosso pecado matou Jesus, mas ele perdoou, ele nos amou, ele perdoou todas as pessoas que o feriram, mesmo aqueles que conheciam a lei de Deus, que levaram para a cruz por inveja, ele perdoou. Por que, amado, eu não posso perdoar? Querido, para que eu tenha acesso ao Rei dos Céus, eu tenho que viver esse grande amor de Jesus. Queridos, nós vemos nos mártires como Estevão, que na hora que estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, viu o trono de Deus e diz: Pai, perdoa-lhes. Em outras palavras, ele diz: Pai, não impute tal pecado.
Ele perdoou, amados. Queridos, nós devemos praticar esse perdão. Nós devemos levar em consideração esta palavra de Deus, porque Jesus está às portas, amados. Querido, como é que eu vou pregar o evangelho em uma penitenciária? Como é que eu vou pregar o evangelho em uma cadeia pública se eu não perdoo? Eu não vou lá não porque alguém feriu alguém da minha família, alguém está preso lá porque matou. Amado, nós não podemos julgar, porque aquele que matou, se ele se arrepender e se converter, ele vai para o céu. E eu e você, que dizemos que amamos a Deus, se nós não perdoarmos, se nós não praticar esse perdão, nós vamos perder a salvação. E o assassino que pediu perdão, se converteu, foi para o céu. Amados, veja o exemplo dos ladrões da cruz. Eram 2 ladrões. Estava crucificado, um à esquerda, um à direita, no meio estava Jesus sendo crucificado. Aliás, crucificado, já esperando o momento da sua morte. E aqueles homens zombavam, os ladrões zombavam de Jesus. Mas um deles olhou para o colega e disse: amigo, nós merecemos o castigo, nós merecemos essa morte, mas este aqui não. Ele não merece não, ele não praticou essas coisas que nós praticamos. E naquele momento ele ora para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que, amados, Jesus disse isso? Porque Jesus sentiu pela sua onisciência que ele foi sincero. Em outras palavras, ele pediu perdão e Jesus perdoou. Amados, no Evangelho de João ainda, Jesus diz lá no capítulo 12, verso 46: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, ou seja, eu não condeno. Porque eu não vim para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Veja bem, ele diz que a palavra de Deus vai nos julgar, mas no último dia. Que último dia é este, amado? É o dia em que todo mundo vai se encontrar com Jesus para o julgamento final. Mas até lá, você pode ser salvo. Você pode morar no céu, independente do que você fez. Se você pedir perdão, se você praticar o perdão, se você entregar a sua vida para Jesus, se você fazer a vontade de Jesus, você vai morar nos céus. E muitos que se diz cristãos, que se diz crentes, pregadores, anuncia a palavra, mas o coração está cheio de ódio, maquina o mal, ainda vive pela lei, desejando a morte do inimigo e abraçando aqueles que estão ao seu lado, aqueles que são seus irmãos. Amados, o amor é incondicional. Do mesmo jeito que Jesus nos amou, nós devemos amar também. Amar incondicionalmente. Queridos, temos que perdoar, temos que amar, temos que abraçar. Amar é não guardar mais rancor. Amar é dizer: meu amigo, eu te perdoo. Meu amigo, a partir de hoje você é meu irmão. A partir de hoje nós vamos morar no céu. Mesmo ele tendo ferido você, mesmo ele tendo machucado você, mesmo ele tendo talvez tirado alguém da sua vida, mas você, por amor a Deus, você perdoa, porque você é filho do nosso Pai Celeste. Amados, aqui na minha cidade tem um grande exemplo de um pastor que perdeu um filho que foi morto pelo seu próprio amigo esse de muito tempo, que iam para a igreja com ele, e às vezes ia para casa, dormia na sua própria casa, era a maior amizade, e de repente acontece o inesperado. Aquele pai, aquele pastor sentiu a falta do filho. Quando foi saber, encontrou seu filho morto. E ele começou a investigar, a perguntar. E o rapaz que era amigo dele disse: rapaz, mataram ele. E ele foi conversando, terminou descobrindo. Disse: mas rapaz, você matou meu filho? Aí ele foi e confessou: realmente eu matei, pastor. Eu matei por causa de uma namorada. Ele estava namorando, eu também interessado na namorada.
e ali me surgiu esse ódio e eu matei seu filho. O pai chorou, o pastor chorou, mas perdoou aquele jovem. Diz: você está perdoado, meu amigo. Você está perdoado, meu filho está nos céus. E peço a Deus que você também peça perdão, para que você um dia vá morar nos céus. E ele continuou, ele chorando, contando o seu testemunho. E a gente vê que quando Deus entra no coração de um ser humano, verdadeiramente, ele perdoa, independente do que seja a circunstância, do que seja o acontecido. Você perdoa porque você tem Deus. Portanto, meu irmão, pratique esse mandamento. Ame de verdade, porque Jesus nos amou ao ponto de morrer, de dar a sua vida por mim e por você. Por isso que Paulo, lá em Romanos 5,8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ame, meu irmão, perdoe, meu irmão, e que Deus te abençoe grandemente. Repetindo a palavra, praticando o perdão. Pratique, amado, o perdão, porque fazendo assim é uma prova de que você ama verdadeiramente a Deus. Porque não adianta eu dizer que amo a Deus e não perdoe meu irmão. Serei um mentiroso se assim fizer. Mas Deus entrou no meu coração, e por Ele ter entrado no meu coração, eu tenho que perdoar, amado. Não é fácil não, mas Deus, Ele é amor. Quando Ele entra dentro de você, você passa a ter esse amor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te dê alegria, que Deus te dê paz, e você tem essa paz, e você, a partir de hoje, você perdoou aquele que te feriu. Louvado seja Deus. Fica na paz e que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Glória a Deus.